O governo americano enfrenta hoje o maior período de paralisação da sua história, e isso daqui pode ser mais sério do que você imagina. Você talvez tenha ouvido falar na mídia sobre o tal do shutdown que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Isso significa que o orçamento do governo para o próximo ano ele não foi aprovado pelo Congresso na virada desse ano fiscal. Quando isso daqui acontece, os funcionários públicos eles simplesmente não recebem salário, isso afeta inclusive os militares. Inclusive hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, a gente tem oficialmente o maior shutdown da história dos Estados Unidos, chegando a 37 dias sem a aprovação do orçamento. Então nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é o shutdown, o que está por trás dele, em que pé que estão as negociações e o que cada lado está querendo para poder resolver esse problema. Na prática funciona assim. Todo ano é votado o orçamento do ano seguinte. E o ano fiscal ele começa no dia 1º de outubro e vai até o dia 30 de setembro do próximo ano. E via de regra, para você poder aprovar isso daqui no Senado, você precisa de 51 votos, que é a maioria simples. Mas quando a minoria ela nega consentimento, muda um pouco esse jogo e entra no que eles chamam de filibuster, faz com que os votos necessários para poder aprovar o que está em votação passe de 51 para 60 votos. E é aqui que tem um problema. Porque embora os republicanos do presidente Donald Trump, que é a direita nos Estados Unidos, eles tenham maioria no Senado, eles não têm 60 votos. E para isso eles precisam que os democratas concordem para que eles consigam aprovar alguma coisa. Vocês sabem que aqui nos Estados Unidos você tem praticamente dois partidos, né? Republicanos, que é a direita, democratas, que é a esquerda, e você tem os independentes, que são quase que irrelevantes, um número muito, muito pequeno. Acontece que esse filibuster, ele é uma estratégia que a minoria tem para poder travar coisas que são importantes para a maioria. Dá poder para a minoria tentar negociar e colocar um pouco do que eles julgam necessário para ser aprovado pelo governo, para ser financiado pelo governo. Então o problema é que, na maioria das vezes, os partidos eles se entendem a algum nível. Tem todo aquele drama, é óbvio, mas o problema é que, politicamente, os Estados Unidos, eu diria que o mundo inteiro, nunca esteve tão dividido. Nunca os lados foram tão opostos como eles são hoje. E por causa disso, fica difícil concordar. E o que está acontecendo hoje? O que os democratas, ou seja, a esquerda americana, quer que seja incluído no orçamento, vai totalmente contra toda a política do Trump. E aqui o negócio fica bem complicado. Os democratas, eles querem subsídio para plano de saúde, para que as pessoas paguem menos. E os republicanos falam que esse subsídio que faz reduzir o valor do plano de saúde, não só tem outros aspectos envolvidos, mas eles alegam também que muitos ilegais se beneficiam daquilo ali. Os democratas querem que seja dado o que eles chamam de food stamp para 42 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Já os republicanos estão mostrando que esse food stamp ele vai num percentual gigantesco para pessoas que nem americanas são. Então, por exemplo, um dado que ninguém sabia, mas que foi divulgado agora, no meio dessa conversa toda, alguns imigrantes de alguns países, independente de serem legais ou não, recebem esse food stamp num percentual absurdo. Por exemplo, imigrantes do Afeganistão, 45% deles recebem food stamp. Da Somália, 42%. Dos imigrantes do Afeganistão que vieram para os Estados Unidos, a cada 100 deles, 45 estão recebendo ajuda do governo para poder se alimentar. Da Somália, a cada 100, 42. E o que os republicanos falam é que isso daqui não deve ser pago pelo povo americano. Que se essas pessoas escolheram vir para os Estados Unidos, ainda mais que várias delas estão ilegais, elas têm que ser responsáveis por lidar com os próprios custos e que o governo americano não tem que sustentar imigrantes. Mas a situação ela fica um pouco pior quando se descobriu que de todos os imigrantes ilegais que entraram nos Estados Unidos ilegalmente ou que ficaram ilegalmente, 59% deles recebe food stamp, de acordo com o jornal. Ou seja, mais da metade dos ilegais estão se mantendo com benefício de um imposto pago pelo americano. Embora tenham pessoas que falem que os ilegais também pagam imposto, já se tem estudos mostrando que eles consomem de benefícios do governo várias vezes mais do que o que eles pagam de imposto. Então esse é o grande problema. O que tem sido dito pela direita nos Estados Unidos? Os democratas, ou seja, a esquerda, eles facilitam a entrada de ilegais, alimentam essas pessoas para poder ganhar votos em lugares onde não precisa de identidade para votar, para poder aumentar a população de alguns estados, o que faz com que, pela distribuição de votos nos Estados Unidos para presidente, por exemplo, esses estados que têm muito imigrante, mesmo ilegal, eles contam no censo e eles acabam valendo mais votos. Então, quando a esquerda domina esses lugares, eles acabam enchendo de gente, a representatividade da população desse estado no país como um todo aumenta e esse estado acaba tendo mais votos na corrida presidencial. A direita tem dito é que a esquerda sabe que se cortar esses benefícios pros ilegais,
um grupo gigantesco deles vai embora, e não é isso que eles querem, porque eles usam dessas pessoas para obter vantagem política e se manter no poder. Só uma pausa rápida e a gente já volta no assunto. Só para você saber, nós estamos em Black Friday na minha empresa, a Move Vistos. Nós ajudamos brasileiros a virem fazer intercâmbios de estudo nos Estados Unidos, de inglês de graduação ou pós-graduação, e ajudamos também a fazer turismo. Então, se você está pensando em começar essa jornada, aproveita, na descrição tem um link, clica ali, preenche o formulário, porque a minha empresa é a melhor empresa de vistos americanos do Brasil, de planejamento acadêmico universitário também, e a gente está com 25%, e vai do dia 11 até o dia 20, e no dia 21 ele vai reduzir para 15% e vai até o final do mês. Se você quiser economizar o máximo possível, você tem até o dia 10 de novembro para poder contratar a Move Vistos, a melhor empresa de vistos americanos do Brasil, para poder te ajudar nessa jornada, beleza? O link tá na descrição. Clica aqui e fala que veio do canal do Cris que a gente ajuda, tá bom? Bom, fato é, os democratas eles estão brigando com unhas e dentes para poder manter esses benefícios. Quando a gente pensa no tal do shutdown e na paralisação dos funcionários públicos, o pessoal com que eu converso, alguns deles já me falaram que, curioso, porque o governo ele tá em paralisação, mas a minha vida continua normal. É óbvio que não é para tudo, é óbvio que tem áreas afetadas, mas isso tem feito as pessoas se questionarem até quando o governo precisa de tanta gente quanto ele de fato tem. Inclusive, quando esse shutdown começou, o Trump disse que ia ser uma ótima oportunidade para ele poder cortar servidores públicos, diminuir a máquina pública e deixar o Estado menor. Eu não cheguei a ver nada sobre ele ter feito de fato isso na prática, mas tem gente que fala, inclusive, que a estratégia dos democratas da esquerda era tentar causar uma insatisfação com o governo, fazendo o quê? Recusando as várias votações, e já foram 13 votações em que a esquerda se negou a aprovar o orçamento para os funcionários públicos poderem voltar a receber salário, e eles estavam segurando isso até o dia 4 de novembro, porque eles queriam segurar essa insatisfação até umas eleições que iam afetar alguns lugares, como o prefeito de Nova York, governador da Virgínia, juízes na Pensilvânia e algumas outras coisas. O objetivo de fazer as pessoas que estariam perdendo esses benefícios ou perdendo esses salários ficassem nervosos com o governo e votassem a favor da esquerda. Na prática, funcionou, porque eles conseguiram, apesar de ser uma eleição curta, algumas vitórias bem expressivas e que frustraram bastante os republicanos. Mas quem que parou, na verdade? Desde o dia 1º de outubro, quando começou o shutdown, 750 mil funcionários públicos entraram em licença sem pagamento. Os militares, pela natureza do serviço deles, eles não podem interromper o serviço, então eles estão trabalhando sem receber. Não significa que eles vão perder esse dinheiro, significa que quando aprovar o orçamento eles vão receber retroativo, mas ainda assim, vários deles dependem do dinheiro do mês para poder pagar as contas. Na área de aviação, que controla todo o espaço aéreo americano, são 60 mil profissionais trabalhando sem pagamento. E o que tem acontecido é que tem cada vez aumentado o número de profissionais dessa área que não têm ido para o trabalho. Isso está gerando um problema, atrasos e confusões no sistema aéreo americano. Inclusive, já foi avisado que o espaço aéreo americano ele pode ser parcialmente fechado se o número de profissionais que forem deixando de trabalhar continuar crescendo. Bom, voltando ao assunto, o Trump ele se pronunciou logo depois das eleições que aconteceram no dia 4 de novembro, dizendo que estava muito frustrado com o resultado do que aconteceu e que aquilo ali trazia grandes lições para a direita. Agora fica aquele dilema, né? A esquerda ela já conseguiu que talvez fosse o principal objetivo dela, era impactar as eleições que iam acontecer nesse período. Entenda também que aqui eu não estou falando que é eleição geral, né? Porque aqui nos Estados Unidos você tem várias eleições ao longo dessa jornada de 4 anos e cada uma delas vai votando para alguns cargos, algumas posições. Então essa não era uma votação gigantesca, mas era uma votação relevante e ninguém quer perder nunca. Agora, será que os republicanos do partido do Trump, já tendo sofrido um impacto tão grande nessa questão das eleições, já não perderam tudo que eles podiam perder e agora tem mais incentivo para poder se manter firmes e não aceitar essas exigências dos democratas? Dito é que tem vários democratas que já não estão mais satisfeitos com essa disputa e que já estão tentando internamente negociar ali para tentar acabar com isso. Lembrando, os republicanos precisam, se não me engano, mais 6 votos para ele conseguir o que eles precisam. E existe a possibilidade, inclusive senadores têm falado sobre isso, que esse shutdown acabe essa semana. O que eu acho que é muito curioso é entender quem que vai sair vencedor dessa dinâmica de poder. Porque no primeiro estágio os democratas venceram. Mas se o Donald Trump conseguir que o seu partido não retome essas políticas de financiamento de vários grupos, inclusive de pessoas ilegais, isso para eles vai ser uma grande vitória, porque vai fazer com que várias pessoas que não deveriam estar no país queiram sair voluntariamente. Eu pergunto para você, quem que você acha que vai ganhar essa? Quem que você acha que tá certo? Você acha que os republicanos estão certos em segurar esse tempo todo e não ter aceitado as exigências? Você acha que o que os democratas estão pedindo é razoável? Eu queria ouvir a opinião de vocês, então escreve aqui nos comentários, me fala o que você pensa, eu respondo todo mundo, vai ser um prazer poder entender como que você tá vendo essa situação toda. Inclusive aqui na tela tá aparecendo um vídeo que eu fiz de lançamento da
live da Black Friday. Eu fiz ele em 2 canais, a maioria das pessoas foram pro canal da Movie Vistas, mas eu vou colocar pra vocês aqui o vídeo do meu canal. Então clica aqui, assiste lá, acompanhe porque eu trouxe uma linha de raciocínio muito legal comparando o Brasil e os Estados Unidos e apresentei os nossos produtos e as vantagens que vocês têm em fazer esse processo com a minha empresa. E depois me dá um feedback do que vocês acharam, beleza? Então é isso, pessoal, um abraço e até mais.